Olá, esse é o Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre grandes reportagens. Esse é o nosso primeiro programa, esperamos que o primeiro de muitos. Cada semana a gente vai receber algum autor de uma grande reportagem, seja em livro, em podcast, em vídeo, para saber como é que foi o processo, para a gente fazer aqui um debate sobre esse gênero tão importante no jornalismo. Meu nome é Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo aqui da PUC. E eu sou o Fábio Cipriano, também sou professor de jornalismo aqui da PUC. Eu estou muito feliz que a gente está iniciando esse programa com o João Abel, que é ex-aluno da PUC, hoje é editor de redes sociais do Estadão. Em 2018, o João fez um trabalho de conclusão de curso, que eu participei como orientador, chamado Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol. Foi um trabalho que teve uma recepção incrível e que saiu no ano seguinte pela editora Primeiro Lugar e já está na segunda edição, né, Diogo? Bem-vindo, João. João, tudo bem? Prazer te ver aqui. João, queria que você contasse para a gente, né? Você apresentou esse trabalho como um TCC, né? Ele acabou tendo uma trajetória aí bastante bonita, bastante assim, de muita repercussão, né? Você decidiu fazer esse livro assim, num estalo? Como é que surgiu essa ideia? Você foi amadurecendo? Conta para a gente como é que nasceu o livro Bicha. Bom, primeiro dizer que eu tô muito honrado de estar aqui com vocês, Fábio e Diogo, duas pessoas que participaram do processo de construção desse livro também, que é um livro feito a várias mãos, não sou só eu. O Fábio foi orientador desse trabalho de conclusão de curso, então ele conhece bem a pesquisa, e o Diogo gentilmente topou avaliar, ser um dos avaliadores do livro, e eu fico muito feliz, porque ele fez apontamentos muito importantes que depois foram importantes para que eu pudesse atualizar o livro e conseguir publicar. E a ideia de escrever esse livro, ela surge, na verdade, um ano antes de eu fazer o TCC, de eu produzir esse trabalho, quando eu fiz uma reportagem sobre um time de homens transexuais aqui de São Paulo, um time chamado Meninos Bons de Bola, que, inclusive, é o protagonista de um dos capítulos do livro. Eu fiz essa reportagem em 2017, para a PUC, inclusive, para uma matéria da própria faculdade, e eu percebi que existia uma lacuna, que era algo que eu já tinha uma noção de que existia uma lacuna em tratar sexualidade e futebol, em tratar como essas duas coisas se relacionam e como elas geram um caldo de preconceito dentro desse que é o esporte que deveria ser o esporte mais inclusivo do país, porque é o mais praticado e o mais assistido. Então, foi aí que eu tive a ideia e foi o pontapé inicial dessa pesquisa que virou o Bicha, que foi o trabalho de conclusão de curso que eu apresentei em 2018, que depois foi publicado. Ô, João, eu acho que essa trajetória também é super interessante, porque você conseguiu publicar o livro já no ano seguinte, e depois ele ganhou uma segunda edição, que foi fruto de uma campanha de arrecadação na internet. Eu queria que você contasse um pouco esse processo de um TCC se transformar num livro. Isso é uma coisa que muita gente tem curiosidade, porque quando você está fazendo um TCC, a primeira coisa, obviamente, você precisa escolher um tema com o qual você se identifique, e a segunda coisa, quando você é aluno de jornalismo, é escolher o formato. O Fábio sabe disso, no começo eu queria fazer um mini documentário, mas ali nos primeiros meses eu abandonei a ideia e decidi fazer um livro, porque era algo com o qual eu já tinha mais familiaridade, escrever. Achei que eu ia me sentir mais confortável e acabou dando muito certo. Depois que eu apresentei, que eu decidi publicar, e isso também é outra coisa que as pessoas têm curiosidade, né? Como publicar um livro, como procurar uma editora. O Diogo, inclusive, foi uma das primeiras pessoas que me falou: procure uma editora de nicho, que tenha mais a ver com o tema do seu livro. E foi o que eu fiz, eu procurei editoras que falassem sobre futebol ou falassem sobre a temática LGBT.
e eu achei a editora Primeiro Lugar, que é uma editora especializada em livros de esporte, e enviei o manuscrito. Isso eu fiz com outras editoras também, mas eles me responderam e eles viram ali um potencial e acharam que era um livro interessante de ser publicado. Então, acho que uma dica é essa, de procurar editoras que tenham a ver com o tema do que você escreveu. E a partir daí a gente publicou, o livro ganhou repercussão nas redes sociais, isso que é importante, isso que o Fábio falou de buscar esse financiamento coletivo por internet também, porque editoras independentes não são grandes editoras, né? São editoras independentes. Elas precisam de recursos para conseguir se manter, então para publicar a segunda edição, a gente fez essa arrecadação via financiamento coletivo pela internet e deu super certo também. João, eu acho que você, no seu livro, você dá alguns dados sobre o universo de jogadores de futebol que já declararam sua homossexualidade, né? E é uma coisa, assim, mínima, né? Se eu bem me lembro, no Brasil, você me corrige, enfim, uma quantidade muito pequena que torna o problema, enfim, a questão, assim, gritante, né? É uma coisa, assim, é uma aberração. Ao mesmo tempo, eu acho que o teu livro foi, se não o primeiro, um dos primeiros a abordarem esse tema, né? A homofobia no futebol, assim, num livro. Por que acontece, na sua avaliação, esse silêncio, João? E eu estou certo, o teu foi o primeiro, enfim, porque já isso valoriza muito o teu livro, né? Teu olhar, né? Isso também foi algo que me motivou a escrever sobre esse assunto, porque eu sabia que tinha trabalhos acadêmicos sobre isso, mas que não existia um livro-reportagem, né? E o Bicha, ele serve muito como um guia básico para entender esse tema. Então, eu relato ali histórias que ajudam a entender um pouco o que é o contexto. Tanto que muita gente que nem gosta tanto de futebol lê o livro e vem me dizer que gostou do livro, que adorou, que achou a leitura super fácil, porque a ideia era também ser uma leitura fácil. E você está absolutamente correto quando você fala que é uma situação vergonhosa e que merece a nossa atenção, porque realmente hoje a gente sabe que a homofobia é um preconceito instituído dentro do futebol, como outros, como a gente vê casos relatados de machismo e de racismo. A gente tem um movimento hoje muito forte com o Observatório da Discriminação Racial no futebol, mas a gente sabe que a homofobia e a LGBTfobia ainda existem, especialmente no futebol masculino, e que é algo que precisa ser desconstruído a partir do posicionamento de jogadores, do posicionamento de clubes. Mas o futebol, enquanto um ambiente extremamente conservador, extremamente masculinizante, ele ainda não abre espaço para esse tipo de discussão. E isso é um problema. A gente teve, por exemplo, o caso de um jogador da primeira divisão do futebol inglês recentemente, no ano passado, se eu não me engano, que escreveu uma carta anônima e publicou num jornal inglês dizendo que era gay. Ele não assinou a carta, mas disse que tinha muitos problemas, inclusive problemas de saúde mental, ele não podia se relacionar com ninguém. E a gente sabe que isso acontece também com jogadores no Brasil e em outros países. Então, esse é um assunto muito importante que envolve, inclusive, saúde mental, envolve preconceito e envolve desconstruir essa cultura de masculinidade que a gente tem dentro de um dos segmentos mais masculinizantes que a gente tem na sociedade brasileira, que é o futebol. Então, você tá correto quando você diz que foi um dos primeiros livros, na verdade, o primeiro livro-reportagem a falar sobre o assunto dessa maneira, de uma maneira mais geral. Você tinha ali outros livros sobre a Coliguei, por exemplo, que é uma torcida gay que existiu durante a ditadura. Você tinha livros específicos, mas um livro geral que sirva para contextualizar toda essa homofobia estrutural, a gente ainda não tinha. Então, eu me sinto feliz de certa forma, criar essa referência, e hoje já vejo outras pessoas também publicando livros e artigos sobre o assunto. Ô, João, eu acho que, além do mérito de falar sobre a questão da homofobia estrutural no futebol, né, ou seja, no campo, que é um dos lugares onde a gente, né, até lembro que quando a gente discutiu o título do livro, eu falei, mas será que Bicha é um bom título? E você, não, tem que ser, porque é isso que as pessoas falam no campo, né? Então é muito legal você trazer esse aspecto aí do campo,
mas também do silêncio do jornalismo em relação sobre isso, né? E eu acho que é bem relevante agora que a Folha, quando comemorou os seus 100 anos, convidou algumas pessoas para falar de assuntos que não podiam mais deixar de serem falados e te chamou para falar sobre isso. Você acha que o jornalismo, nos últimos 4, 5 anos, ele está tentando correr atrás do prejuízo e trazer esses temas que são importantes, mas que não tinham visibilidade? Eu acho que tá, e tá em vários aspectos. Essa série da Folha, por exemplo, que você citou, eu convido as pessoas a lerem e assistirem. Eles fizeram uma série de 13 vídeos com diferentes pessoas, eu fui uma dessas pessoas, mas tinham ali indígenas, tinham idosos falando sobre sexualidade, tinham entregadores de aplicativo. Então, é uma série interessante que mostra como o jornalismo hegemônico tradicional ele tem tentado abordar um pouco mais desses assuntos, e eu tenho percebido isso, inclusive, pelo número de pessoas que vêm me pedir alguma declaração, alguma entrevista, e por ler também mais sobre esse assunto nos jornais. Eu tenho percebido que é algo que tem sido mais abordado. E isso é muito importante, porque o jornalismo tem esse papel de colocar luz sobre o que não está sendo falado e que é importante, né? Porque essa não pode ser uma pauta que fique na gaveta, escondida, porque clubes não falam, os jogadores deixam de falar. Pelo contrário, a gente precisa colocar luz para que exista também uma pressão por parte dos torcedores para que os clubes criem esse ambiente esse ambiente menos preconceituoso e mais aberto para que os jogadores também falem sobre o assunto. Então, eu tenho percebido, sim, essa movimentação do jornalismo e acho ela muito importante. Mas você vê, João, ela nas editorias de esporte mesmo, porque assim, eu acho que tem um obstáculo também, é que as editorias de esportes, elas são predominantemente masculinas, né, esmagadoramente masculinas. Eu, particularmente, não conheci nenhum gay assumido, enfim, declarado, né, numa editoria de esportes, e a presença feminina, além de minoritária, muito pequena mesmo, ela com frequência, sobretudo em TV, representada por mulheres assim que seguem um estereótipo de beleza esportiva, mulheres atléticas, loiras, assim, enfim, que tem um apelo, né, também estético, que atende a um gosto meio padrão, né? Enfim, eu não vejo uma mulher assim gorda, por exemplo, eu não vejo esse questionamento também do estereótipo feminino mesmo, né? Você sente nas próprias editorias de esporte uma renovação, um olhar mais aberto? Eu sei que é um tema talvez delicado para você, que circula, que trabalha no jornal, mas qual é a tua percepção? Eu vejo que as empresas, as redações, muitas delas têm criado uma certa cultura de diversificar, num primeiro plano, as fontes, e isso já é algo importante. Existe esse incentivo, olha, você precisa fazer uma reportagem sobre um assunto de economia ou um assunto de cultura, você vai entrevistar, você consegue entrevistar mulheres, você consegue entrevistar negros sobre esse assunto, isso já é algo muito importante. E num segundo plano, eu vejo que algumas redações, já de uma maneira mais avançada, têm, sim, estabelecido uma cultura de também trazer mais essa inclusão de minorias dentro da sua redação. O esporte é uma editoria que, em qualquer redação, ela tem esse problema realmente de ser uma editoria muito mais masculina. Onde eu trabalho, ela é uma editoria 100% masculina, eu sei que no jornal concorrente também é, mas a gente precisa incentivar mulheres, por quê? Porque é a presença dessas pessoas dentro das editorias que também vai garantir que seja produzido conteúdo voltado para mulheres, voltado para LGBTs. Então, eu sinto uma mudança, mas ela ainda é pequena, ela ainda está começando, mas ela já começou, e isso é muito importante de ser dito, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu fui trainee do Estadão, quando eu fui Foca, a minha turma era esmagadoramente branca,
E hoje já existe uma preocupação, olha, a gente precisa ter uma turma diversa, a gente precisa que seja uma turma com mais negros, com mais LGBTs, com mais mulheres. A Folha agora lançou um trainee especificamente para negros, que eu achei uma iniciativa muito interessante. Então, existe um pouco dessa mudança acontecendo, eu vejo ela começando a acontecer. Legal, João. O seu TCC, que virou a primeira edição do livro, ele tem 3 partes, né? Campo, arquibancada e camisa. Eu acho que foi uma distribuição super legal que você fez. Eu acho que você podia falar um pouquinho, né, do que você aborda em cada uma desses 3 capítulos. Quando você vai fazer uma grande reportagem, ou um livro-reportagem, que na verdade é uma sequência de histórias de reportagens, uma das suas preocupações tem que ser essa, né? De saber como dividir o seu livro, saber como dividir essa grande reportagem, seja em ordem cronológica, seja por temática. E foi mais ou menos por aí que eu decidi dividir o livro. Isso é uma coisa importante para quem está escrevendo um livro-reportagem ou fazendo um TCC. Eu, pessoalmente, decidi dividir por temática. Eu tinha várias histórias na mão e achei que elas tinham todas o mesmo pano de fundo, que é o preconceito e a cultura LGBT dentro do futebol, mas eu tinha que dividir elas de alguma maneira. E eu percebi que existia ali um determinado contexto de futebol profissional, onde os atletas não tinham espaço para falar, onde você tinha jogadores que já tinham sofrido com preconceito no futebol profissional, e essa parte foi a parte que eu denominei de campo, e eu percebi que existia também essa homofobia ligada à arquibancada, aos torcedores que sofriam com isso dentro do estádio, e fora dele também. E aí eu determinei essa segunda parte, que é a arquibancada, e a terceira parte, que é a camisa, foi para falar sobre o futebol amador, que eu posso praticar, que vocês podem praticar, que muita gente pratica no Brasil. O futebol é o esporte mais praticado no país. Então, achei que deveria falar também sobre futebol amador, sobre a pelada do final de semana e sobre times amadores LGBTs que têm surgido nos últimos anos. Então, essa é a terceira parte do livro. Ele foi dividido nesse tripé, porque facilitava também a leitura. As pessoas que vêm falar do livro comigo, elas dizem que isso facilita a leitura, que foi uma sequência interessante ali que foi montada. Uhum. Como é que você achou esses times, João, LGBT? Realmente você tem assim, personagens, histórias muito interessantes. Como é que foi esse processo de busca desses times? Eu já conhecia alguns deles, como eu falei, o pontapé inicial de toda essa história foi ter conhecido pela internet, pelo Facebook, um time de homens trans, e a partir daí eu conheci a Liguei. Hoje os times LGBTs eles já são extremamente organizados em uma liga chamada Liguei, e a partir da Liguei eu conheci diversos jogadores desses times LGBTs, hoje no Brasil mais de 60, mais de 1.000 atletas amadores LGBTs pelo país. E a partir da Liguei eu os conheci e soube que eles disputavam campeonatos organizados. Agora com a pandemia, logicamente, esses campeonatos não estão acontecendo, mas eles disputavam campeonatos organizados e são um espaço muito mais acolhedor do que, em geral, é o espaço do time amador ali, da pelada do final de semana ou dos próprios times profissionais. Eles criam uma outra narrativa sobre como ser LGBT dentro do futebol. Então, até por isso eu achei que era uma história, era um movimento interessante para terminar o livro. Então, quem lê o livro entende que ali é um movimento de maior resistência que existe hoje e que pode dar algum norte de como a gente deve se posicionar dentro dessa luta no futebol. Tem um aspecto super interessante aí nesse último capítulo, que você aponta preconceito dentro dos próprios times gays em relação aos jogadores trans, por exemplo. Né? Isso é uma questão que talvez até tenha hoje em dia se alterado um pouco, porque eu acho que esse é um debate também muito atual, né? É incrível como um trabalho seu de 3 anos ganhou muita atualidade e também essa transformação que ele está passando. Mas você podia falar um pouco sobre isso também, né? Do preconceito dentro da própria comunidade gay que você diagnosticou aí no livro.
Falar sobre transexuais e transgêneros é um desafio para quem é cisgênero como eu, então, inclusive recomendo vocês, existe um manual da Associação Brasileira de Transsexuais, Transgêneros e Travestis, que ajuda um pouco nessa cobertura jornalística voltada para transexuais, porque a gente sabe que a cobertura jornalística ainda, 99% dela é feita por cisgêneros. Então, para mim foi um desafio e foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu esperava que isso acontecesse, esse preconceito dentro da própria comunidade LGBT ali, porque o futebol por si só, pela natureza do futebol, ele denota uma certa rivalidade, né? É uma competição, é um esporte. E, infelizmente, muitas vezes usam esse card da rivalidade para jogar um outro card, que é o card do preconceito, de tentar inferiorizar o seu rival por qualquer tipo de estereótipo que ele tenha. E aconteceu num campeonato de times LGBTs, de um dos times que era um time de homens trans, o próprio Meninos Bons de Bola, que foi o time que eu citei aqui no começo, tem esse tipo de preconceito, né, de dizerem, olha, vocês não são homens, vocês são mulheres, e eles são homens trans, que estão, alguns em processo de hormonização, em uma série de outros processos, mas são homens, eles nasceram com sexo biológico feminino, mas são homens e estavam ali disputando um campeonato e acabaram sofrendo preconceito não só dos jogadores, como da própria arbitragem. E isso está relatado no livro e é interessante para que nós mesmos, para que os próprios LGBTs tenham consciência de como tratar esse tipo de assunto e de entender que essa é uma sigla e essa é uma comunidade muito ampla que a gente precisa de aceitação. Super. João, existe em torno do jogador de futebol toda uma mitologia, né, que é alimentada muito pela grande imprensa, enfim, e cultivada pelos torcedores, que tem entre as características do jogador esse caráter assim conquistador, para dizer talvez com uma palavra suave, enfim, mulherengo, né? Então sempre o jogador é fotografado com a modelo da hora, ou com, enfim, com um novo romance, né? O exemplo do Neymar é apenas um entre tantos que se sucedem já há muitas gerações. Né? Como é que isso, na tua opinião, poderia ser também revertido, né? Questionado, porque naturalmente isso vai alimentando essa heteronormatividade, né? Que leva à homofobia, né? Que acaba estimulando a homofobia, né? É uma pergunta difícil, né, naturalmente, né? Mas Diogo, você falou tudo, porque isso é algo que eu tenho tentado entender um pouco mais depois que eu escrevi o livro. Eu escrevi um livro sobre homofobia, mas no fundo, quando você se debruça sobre esse assunto, acho que a primeira coisa que você precisa fazer é entender a natureza da masculinidade tóxica que existe dentro do futebol. E entendendo isso, você vai entender por que o futebol é um ambiente tão homofóbico. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco realmente disso que você falou, de como o jogador de futebol, e a gente está falando de futebol masculino, é sempre importante dizer futebol masculino, porque a gente tem uma tendência a subjugar o futebol feminino e sim, colocá-lo numa espécie de escuridão total. Então, falando de futebol masculino, a gente tem realmente essa tendência de formar jogadores. E quando eu digo formar, é categoria de base mesmo, formar jogadores que são muito quadrados, muito padrões, e que estão ali para pensar muito em competitividade e menos no papel social que eles têm, especialmente quando eles se tornam jogadores de clubes grandes. E eles precisam ter essa consciência também. E isso vem da própria formação que eles têm nas categorias de base. Algumas bases já estão mudando isso, estão entendendo que é importante que o jogador ele cultive outros tipos de características, que ele tenha um discurso realmente alinhado com essas causas. Então, você tem toda a razão. A gente precisa entender essa natureza da masculinidade. Eu citei na entrevista que eu fiz para a Folha
que o futebol ele reflete muitas questões da masculinidade que a gente vê na própria sociedade, né? O fato do Brasil ser um dos países com a maior taxa de feminicídio no mundo, e de repente você vê que um desses casos de maior repercussão é o caso do goleiro Bruno. Um alto índice de depressão, de suicídio, o primeiro jogador a se assumir homossexual, que foi o Justin Fashanu, um jogador inglês, ele infelizmente teve a vida dele interrompida de uma maneira trágica porque ele tirou a própria vida. A gente tem uma questão também de abandono de menores no Brasil por pais, por homens, e a seleção brasileira de 2018, que disputou a Copa de 2018, tinha dos 11 titulares, 6 deles criados por mães solteiras, sem pais. Então, o primeiro ponto, antes de discutir homofobia, é talvez discutir masculinidade dentro do futebol, e masculinidade de uma maneira geral, né? Que tipo de homem a gente está criando, e como o futebol, enquanto um elemento social tão importante no Brasil, ajuda a potencializar essa masculinidade. Fábio, quer fazer uma última pergunta? Eu acho que eu queria falar super rápido, porque a gente tem 53 segundos, mas essa semana mais um capítulo dessa história se apresentou quando o Toninho Cerezo contou que ele acredita ter sido demitido por conta da filha, né, a modelo trans Lea T, que confirma um pouco isso que você está falando, né? Ou seja, esse seu livro é um livro em aberto que está sendo contado aí, que as histórias vêm surgindo à tona, não é? E eu acho que esse caso do Toninho Cerezo e da Lea T é um caso muito importante para o jornalismo, porque a gente precisa também mostrar essas histórias e humanizar essas histórias. Acho que isso é muito o papel do jornalista. A gente não pode também ditar a regra para o leitor. A gente precisa humanizar esses personagens e mostrar que eles existem. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi, por exemplo, o Cerezo dando uma entrevista junto com a Lea T na Globo, porque é um ex-jogador de futebol que tem... Isso é incrível, é uma história que precisa ser contada. E eu tentei fazer um pouco disso no meu livro também. Muito bom, João. Parabéns. Muito legal, né, Diogo, a gente poder receber no nosso primeiro programa um ex-aluno com uma publicação que tem repercutido tanto. Obrigado, João. Foi um prazer. E, gente, obrigado a quem assistiu a gente. Até a próxima semana com mais um entrevistado.